Senhor Deus maravilhoso Pai, grandioso és tu, misericordioso, amoroso. Te agradecemos por mais um dia de vida, pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos pela presença dos irmãos, que possamos estar reunidos em teu nome, para aprendermos mais da tua palavra, para colocarmos em prática os teus mandamentos e a tua vontade. Em nome do teu Filho amado que oramos e agradecemos. Amém. 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 Que livro que nós estamos estudando mesmo? Estamos em 2 Coríntios 2:1. O senhor leu o versículo 1 e explicou. 2 Coríntios 2, 1. 2:1. Isso. 2:1, ok. Muito bem. Muito bem. Então, Paulo... Sandro, desliga o meu áudio que eu não estou conseguindo. Ok, nós estamos, então... O apóstolo Paulo escreveu 2 Coríntios, aos Coríntios, essa segunda carta da Macedônia, né? Não fala especificamente de que cidade, talvez Filipos, mas não fala. Da Macedônia. E ele, então, foi quando ele se encontrou com Tito, né? Que estava regressando de Corinto após ter levado a primeira carta. Assim é o entendimento de muitos, né? E Tito deu a ele informação de que a carta foi bem recebida, estavam com saudades dele, assim por diante. Mas, a meu modo de ver, pode bem ser também que Tito tinha dito a ele que ele tinha inimigos lá, né? Isso é normal, o pregador ter inimigos, né? Isso é normal. Que o pregador, ele luta, o pregador fiel luta pela verdade, e o inimigo, o rebelde, o falso mestre, o falso pregador quer fazer proveito, aí é o erro, então aí tem conflito, né? Pode ser que Paulo já soubesse também, naturalmente, antes de se encontrar com Tito, de que havia inimigos lá em Corinto, né? Em Corinto tinha falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos estavam duvidando da autoridade apostólica de Paulo, certo? Querendo que ele apresentasse credenciais, esse tipo de coisa, né? Criando confusão para Paulo. Então, Paulo escreve essa carta. Agora, a razão principal, ao meu modo de ver, da carta seria o capítulo 8 e o capítulo 9, que Paulo está dando instruções, sobre a oferta aos irmãos pobres da Judéia, descrevendo, né, sobre isso. E ele, então, também escreveu defendendo a sua autoridade apostólica, porque, a meu modo de ver, por que ele não fez isso na primeira carta? A meu modo de ver, porque Tito teria informado ele, lá na Macedônia, desse problema. Senão, ele teria também lidado com esse problema na primeira carta. A meu modo de ver, né? Não faz diferença nenhuma isso. Mas, então, a mensagem que Paulo transmite nessa segunda carta aqui está no versículos 3 ou podemos falar 3 a 5, do capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Na verdade, o ponto-chave aí é Deus nos consola pela sua misericórdia.
E se você pensar bem, essa consolação, ela é independentemente da causa de angústia, ok? Da causa de angústia. Porque em qualquer angústia, vamos dizer assim, nós somos mais do que vencedores, correto? Somos mais do que vencedores. Por quê? Porque mesmo tendo angústia, até angústia à morte, nós sabemos que no final da história só há vitória. Ou seja, nós vamos ser salvos, mesmo se nós tivermos que sofrer ou morrer em sofrimento, como Cristo fez, certo? Como Cristo aconteceu com Cristo. Ele teve muita angústia ali no fim da sua vida, morrendo morte de cruz, mas ele foi consolado, ele tinha consolo na esperança, né, de que ele ressuscitaria e estaria no céu, como está acontecendo agora. Então, mesmo em angústia, nós somos consolados. Agora, por Deus. Agora, nós devemos... Isso pela misericórdia de Deus. É claro que Cristo morreu na cruz pela misericórdia de Deus para que nós possamos ser salvos. Porque, na verdade, nós merecíamos ir para o inferno, vamos dizer assim, né? Pelo pecado contra Deus, pelos pecados contra Deus. Agora, mas essa consolação que nós recebemos, mesmo em angústia, nós devemos também usar para consolar outros, na angústia de outros. E por quê? Também por causa da misericórdia. Da misericórdia. Porque, geralmente é como se fosse assim. Muitos dos angustiados, a meu modo de ver, até mesmo nem merecem ser consolados. Por exemplo, tem irmãos rebeldes, tem irmãos causadores de problemas, tem irmãos chatos, irmãos cri-cris, o pecador pode falar mal da gente, etc, etc, etc. Mas, independente de todos esses problemas, nós devemos consolar, porque nós somos consolados. E usar de misericórdia, porque misericórdia foi usada para o nosso consolo da parte de Deus. Ok? Na verdade, é isso. E eu vejo no livro 3 grandes consolos. 3 grandes consolos. O primeiro consolo, nós estamos no capítulo 2, é? 2:1. Ok. É. Nós vamos verificar daqui a pouquinho que o primeiro consolo tem a ver com aquele irmão que passou a possuir a esposa do pai dele. Ok. O segundo consolo tem a ver com Paulo, dizendo que ele foi consolado, afirmando que ele foi consolado por Deus, a ponto de Deus perdoar todo o problema que ele causou, perseguição aos irmãos, etc. E consolou ele com o apostolado também. Isso pela misericórdia de Deus, porque Paulo era perseguidor da igreja. E o terceiro consolo é exatamente esse consolo econômico que os irmãos da Macedônia e da Acaia estavam dando aos irmãos pobres da Judéia. Agora, por que é misericordioso? Paulo não merecia porque ele era perseguidor. Esse irmão que passou a possuir a esposa do pai dele merecia apanhar, porque onde já se viu fazer isso? No Velho Testamento era causa de morte, eu creio, apedrejamento. E por que havia misericórdia? Eu não sei se eu perguntei isso para vocês ou não. Qual era a misericórdia envolvida na ajuda dos irmãos da Macedônia e Acaia, os irmãos pobres da Judéia? Qual é a misericórdia? Não sei se eu falei para vocês ou não. Qual era a misericórdia envolvida? Repete aí, Enio, por favor. Okay, os irmãos da Macedônia e da Acaia consolaram economicamente os irmãos pobres da Judéia, correto? E por que existe misericórdia nisso? Todo o consolo aqui no livro de 2 Coríntios, a meu modo de ver, é misericordioso. Ok, a pessoa merece chumbo, mas por causa da misericórdia ele vai receber consolo.
Qual seria a misericórdia envolvida na ajuda dos irmãos da Macedônia Caia e os irmãos pobres da Judéia? Porque os gentios é que estavam ajudando os judeus. E qual a misericórdia nisso? Exatamente porque os judeus não gostavam dos gentios. Muito bem, nota 10, nota 10. Os judeus sempre consideraram os gentios como cachorros ou gente de segunda categoria, assim por diante. Até hoje, eles se consideram superiores, né? Superior aos gentios, vamos dizer assim. Mas por outro lado, pela misericórdia, os gentios, então, passaram a consolar economicamente os irmãos pobres da Judéia. Eu vejo assim, ok? Muito bem. Alguém lê 2, do 1 ao 4? Não lemos ainda não, né? Ainda não. Versículo 1, capítulo 2, 2 Coríntios 2, 1 a 4. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isso escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria também é a vossa. Porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ok. O que acontece é o seguinte: o apóstolo Paulo pretendia ir a Corinto, de Éfeso, porque ele estava em Éfeso quando ele escreveu a primeira carta, né? Ele estava no final do que nós chamamos de terceira viagem missionária, né? E ele, então, estava, vamos dizer assim, com planos de ir até Corinto, e de Corinto ir para Macedônia, ao norte, depois descer para Corinto, ou seja, a Caia, no sul, e daí para Jerusalém. Vamos dizer assim, levando a ajuda dos irmãos pobres da Judéia. Ou mesmo se ele não fosse, ele pretendia ir talvez para a Síria e depois ir para a Espanha, passando por Roma. Mas ele pretendia fazer isso, de Éfeso para Corinto, ou para Acaia, de Acaia para Macedônia, e da Macedônia voltar para Acaia e depois ir para a Síria ou para Jerusalém, para onde ele estava pretendendo ir, antes de ir para a Espanha. Muito bem. Mas como ele escreveu uma carta muito dura, certo? Uma carta cheia de correções, né? Chamando eles de carnais, e nem entre os gentios se faz o que vocês estão fazendo, e assim por diante. Ele deu. É bom que haja divisões entre vocês, porque assim os aprovados se tornam manifestos, etc. Olha, é a carta mais dura. Agora, eu não sei se você sabe, eu acho que você sabe, que quando a gente usa de correção, não é uma situação alegre, não. Para ninguém. Para ninguém. Principalmente para aquele que está sendo corrigido. Mas também não para aquele que corrige. Você dá uma sova no seu filho, vamos dizer assim, né? E você depois, você não dá com alegria, não. Ai, que gostoso, estou dando uma sova no meu filho. Não é, não. Você fica tristonho, você fica chateado, você fica muito triste. Você vai corrigir um irmão, meu amigo, antes, sei lá, corrigir o irmão, é bom você orar bastante, né? Para que o irmão não fique magoado, chateado, se torne seu inimigo e assim por diante. Então, não é uma situação triste, não é uma situação alegre, é uma situação triste. Paulo falou assim, olha, eu não quero ir aí em tristeza, não quero encontrar-me convosco novamente em tristeza. Olha só, versículo 1. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Isso quer dizer que Paulo já esteve lá uma vez, depois de ter estabelecido a igreja.
A meu modo de ver. Olha o versículo 23 do 1. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunho de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Para vos poupar. Não tornei ainda a Corinto. Então, ele disse no 2:1, isso eu deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, se ele vai lá, numa situação triste, os irmãos tristes e aborrecidos e em pé de guerra contra ele, coisa e tal, meu amigo, isso aí não é uma situação boa para um pregador. Ele falou, não vou assim, não. Não vou. Entendeu? Então, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Quer dizer, o objetivo da repreensão é a correção para que nós tenhamos alegria. Toda vez que há disciplina na igreja, o objetivo é correção para que haja alegria, para que haja comunhão. Ok? Por exemplo, quando Jesus falou aqueles passos, né? Vai conversar com o irmão que te ofendeu, se ele não atende, leva outro, 2, 3 testemunhas, se não atende, leva perante a igreja, coisa e tal. O objetivo ali não é expulsar o irmão, não. O objetivo não é excomungar. O plano é disciplinar o irmão, até mesmo colocando ele fora da comunhão, para que ele se arrependa e volte à comunhão. Porque, na verdade, a ofensa que ele cometeu já excomungou ele. Então, nós não vamos excomungar o excomungado. Entendeu? O objetivo é trazer o excomungado de volta. Então, aqueles passos lá, 1, 2, 3, o plano é trazer o irmão de volta. Não é para existir tristeza, é para existir alegria. Fala. Esse é aquela observação que o Paulo faz, acho que fez 2 vezes, não me lembro qual carta, não sei, que seria entregar o irmão a Satanás, ou seja, que ele vá para o mundo, se arrependa, que veja que lá não é feliz e volte para Cristo? Sim, sim, isso aí faz parte, exatamente. Para ele ver que lá fora é bucha. Volta correndo. Volta correndo. Porque lá fora, meu amigo, lá fora o negócio é feio. Muito bem. Versículo 3. E isso escrevi para que quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me. Confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa, é alegria. Se vocês estão tristes, eu estou triste. Se vocês estão alegres, estou alegre. Se vocês estão em erro, eu estou triste. Vocês também, porque eu estou corrigindo vocês. Entendeu? Porque de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas. Escreveu o quê? A primeira carta. A primeira carta. Aquela carta dura. Não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Qual é o objetivo da correção? Eu quero uma palavra, 2 palavras, vai. Qual é o objetivo da correção? Você vai corrigir um irmão em erro. O que você tem em mente? 2 palavras eu quero. Que ele se arrependa e volte, né? 2 palavras. Amor. Consolação. Se arrependa. Afonso, você está no caminho certo. Consolo e... Agora sumiu aqui que eu falei. Consolo e misericórdia, né? Bem, aí são 3 palavras. Consolo e misericórdia são 3. Consolo misericordioso. Ok, nota 10. Consolo misericordioso. Eu acho que é isso aí mesmo. Porque, olha só, o objetivo é você corrigir o irmão, é consolar o irmão, porque ele estando no erro, meu amigo, é só bucha para ele. Mas ele está no erro, ele merece chumbo mesmo. Ele merece chumbo. Então, pela misericórdia, você quer ajudar o irmão a sair do erro.
Aí eu vejo assim, entendeu? Então, quando a gente vai corrigir o irmão, a gente vai em amor, porque o amor é o consolo misericordioso. Amor é um consolo misericordioso. Olha só, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí o amor tendo a ver com um consolo misericordioso. Fala aí, Barbosa. Ô, Enio, Olha. a gente tem que estar nessa plenitude do conhecimento com longanimidade, porque dependendo o irmão que você vai falar isso aí, você vai corrigir ele. Cara, eu vejo assim, às vezes as pessoas é mais fácil passar a mão na cabeça do irmão, porque se você for falar com ele, ele vai embora da igreja, cara. É tão triste isso aí, porque assim, se você é um irmão maduro na fé, se você, tudo bem, a gente comete erro, falhas, e a gente está sujeito. Nós precisamos de realmente alguém para chegar e nos corrigir, nos dar uma palavra de consolo, até mesmo uma repreensão. Mas que você seja com sabedoria para poder aceitar isso aí, porque dependendo a pessoa que você fala, é um ponto para ele ir embora. É o que está acontecendo hoje. Você fala com o irmão está, às vezes, num pecado, alguma coisa que ele cometeu, e aí fica todo mundo fala, mas ninguém chega no irmão e chama ele para conversar. E aí, quando você fala com o cara, o que acontece? Ele se revolta e aí ele abandona Cristo. É muito triste isso aí. Deixa eu dizer o seguinte, esse irmão, ele não foi embora. Ele já estava embora. Ele já estava fora. Concordo, já está fora. Já estava fora pelo erro dele. Então, você quis ajudar ele, e ele não aceitou, ele simplesmente falou, não, eu estou fora, quero ficar fora. Na verdade, porque o pecado dele, o erro dele excomungou ele. Agora, ele está presente fisicamente ou não está presente fisicamente, ele está excomungado pelo pecado dele. Então, não foi você que excomungou ele. O pecado dele excomungou ele. Já estava excomungado antes de você ir conversar com ele. Ele estava fisicamente presente, mas, meu amigo, é como se não tivesse, porque está excomungado. Mas, olha, quando você corrige o irmão, lembra, acho que está em Hebreus, que disse, Deus corrige a gente no momento, não é no momento da correção, não é momento de alegria, mas de tristeza, mas eventualmente vai ser alegria, porque eventualmente a correção é feita e o irmão volta à comunhão e assim por diante. Fala, Zé Mar. Boa noite a todos. Boa noite. Essa questão aí ela tem muito a ver com o alinhamento que o Barbosa falou aí, porque uma pessoa que está fora vamos dizer, fora do eixo lá, e está descomungado, você vai lá, você tem que ir com muito cuidado. Não é a primeira, você vai a primeira vez, não deu certo, porque o irmão ele tem problema e tal. Vai a segunda vez. Você tem que ir milhões de vezes para resgatar aquela alma lá. Não é, foi lá, não deu certo, como você falou, já está excomungado, tudo bem, ele está fora do reino, mas vamos buscar essa ovelha lá, tá entendendo? Sim. Então, eu sou do princípio que tem que ir o máximo, você tem que ir 1 milhão de vezes atrás dessa pessoa para colocar ele no reino de novo, tá entendendo? Sim. Se eu for só uma vez, a primeira vez, não deu certo, eu não tive capacidade de resgatar aquela alma, eu viro as costas, não, também está sendo injusto. Talvez, não, mas não era esse, Azemar, não era esse o ponto que o Barbosa e eu estávamos fazendo, eu concordo com você plenamente. O ponto que a gente estava fazendo é o seguinte, a gente não deve ficar com receio de que a gente vai corrigir um irmão em erro e ele vai se afastar, porque, na verdade, o erro já afastou o irmão. Então, na verdade, a gente vai tentar resgatar o irmão. E, como você falou, é preciso ter muito amor, muita longanimidade, é preciso ter muita paciência, muita perseverança, porque a gente não quer perder ninguém. A misericórdia, né, faz com que a gente não quer perder ninguém, a gente quer resgatar todo mundo que está no erro. Muito bom.
Alguém lê do 5 ao 11 para nós. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também o perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcanceis vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ok, aqui é a primeira ilustração que eu vejo aqui no livro de um consolo misericordioso por parte dos irmãos. Olha, tudo indica, esse irmão aqui, a meu modo de ver, esse irmão aqui é o irmão do capítulo 5 lá de 1 Coríntios, que passou a possuir a esposa do pai dele. Vamos assumir que o pai dele morreu, estava morto, é claro, né? E era a madrasta nova, coisa e tal, e o pai morreu. Vamos lá. Agora, tem gente que acha que tem a ver com falsos mestres, que se arrependeram, coisa e tal. Independente disso, entendeu? Nós precisamos de usar de misericórdia, como já falamos, para com aquele que está no erro. E nesse caso aqui, olha, parece que esse irmão se arrependeu, entendeu? Então, olha o versículo 7, o versículo 6. Basta-lhe a punição pela maioria. Eu até acho que não foi todo mundo que discordava. Que é isso, o pai morreu e a madrasta é nova, coisa e tal. Isso aí é lá da lei de Moisés, que é para apedrejar, mas não estamos mais na lei de Moisés. Não sei. Eu não sei qual que era o raciocínio aqui, porque parece que não era todo mundo que condenava o irmão, entendeu? Mas Paulo deixou bem claro que isso, e lá em 1 Coríntios, ele deixou bem claro que isso não é para eles concordar com isso em hipótese alguma, em 1 Coríntios. Então, agora, assumimos aqui que o irmão se arrependeu. Não vou perdoar esse irmão, não. Que é isso? Que é isso ele fazer isso? Isso aí é imperdoável, vamos dizer assim por diante. Quem faz um cesto faz centenas de cestos, não sei o quê, não sei o quê. Daí a pouco ele vai correr atrás das menininhas da igreja. Vamos dizer assim, eu não sei qual era a crítica de alguns, entendeu? Mas o Paulo está dizendo assim, olha, devemos perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Certo? Porque, olha, se o irmão for consumido, ele se arrepende e ninguém perdoa ele, vamos dizer assim, a igreja não perdoa ele, pelo menos na maioria, vamos dizer assim, entendeu? Não perdoa ele. Então, olha só, o versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Esse irmão, ele pode realmente ficar revoltado contra a igreja. Vocês se dizem cristãos e não perdoam quando a gente peca. Cristo perdoou, morreu na cruz. Então, novamente, o consolo misericordioso que Deus usou para com a gente deve usar o consolo misericordioso para com aqueles que erram. E, nesse caso aqui, a igreja devia usar o consolo misericordioso para com esse irmão que errou, e tudo indica que ele se arrependeu, e então ele deveria ser aceito novamente na comunhão, porque, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 5, era para expulsar ele, não é para ter comunhão com ele. Entendeu? Não é para aceitar isso, não, porque, na verdade, o pecado que ele já tinha cometido já excomungava ele. O pecado é que excomunga, não é a gente que excomunga, entendeu? O pecado excomunga. A gente simplesmente não tem a comunhão com o excomungado pelo pecado.
É como se fosse assim, a gente não pode ter, não tem como ter comunhão com o pecador. O irmão estava no pecado, ele era um pecador, precisava se arrepender. Então, assumimos que ele se arrependeu aqui e ele era para ser aceito de volta na comunhão. Consolo misericordioso, para ser usado aqui, para com esse irmão penitente, esse irmão. Inclusive, tem um negrito aqui na minha RA, revista atualizada, que diz assim: o penitente deve ser readmitido na igreja. Agora, se eu fosse colocar o negrito, eu adicionaria, porque devemos ter um consolo misericordioso. Entendeu? Porque devemos ter um consolo misericordioso. Faz sentido, não? Muito bem. Irmão Oi. Nesse caso aí, para ser readmitido, aí esse irmão ele obviamente ele era um irmão, foi batizado e tal, ele foi cristão, né? Aí tá o personagem de Jesus Cristo, o advogado lá advogando por ele lá. Sim. Então, assumindo como dá a entender que ele se arrependeu, Cristo já perdoou ele. Então, na verdade, o pecado já estava retirado pela misericórdia, pelo consolo misericordioso de Deus, em Cristo. Então, os irmãos deviam reconhecer isso e usar do consolo misericordioso deles para com esse irmão. Sim, você está certo. Absolutamente certo. Deixa eu ler o 12 aqui, o 13. Ora, quando cheguei a Troade, vocês sabem que Éfeso é capital da Ásia. E para ir para Macedônia, você deve ir por cima, passando por Troade e entrando na Europa. Se você fosse para Corinto, você não faria esse trajeto, a menos que você fosse por terra, né? Vamos dizer assim. Mesmo assim, tinha ali um canal ali que você tinha que passar, né, para entrar na Europa. Se você fosse de Éfeso para Corinto, você pegava o barco, a mesmo modo de ver, ok? Pegava o navio ali. Então, como ele decidiu ir para Macedônia, no lugar de ir primeiro para Corinto, para Caia, então ele iria pela Troade, ao norte da Ásia, para entrar na Europa, na Macedônia. Passando por Troade, você entraria na Macedônia. Ok. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, aonde? Em Troade. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Paulo estava intranquilo, ele estava preocupadíssimo, ele estava entristecido, ele estava preocupado. Será que os irmãos aceitaram bem a minha carta? Será que não? Entendeu? Porque não é gostoso corrigir o irmão, já falei isso para vocês. Olha, nós excomungaram um pregador uma vez, olha, até hoje eu sinto, entendeu? Mas o irmão acabou voltando depois de muitos anos, a gente visitava, conversei com ele várias vezes. Meu amigo, nós ofendemos você porque nós tentamos corrigir você. Olha, em todos os casos, depois de anos o irmão voltou, mas olha, não é uma situação alegre, de jeito nenhum. Basta dizer que você quase não vê isso acontecendo na igreja. Dificilmente você vê uma igreja que, na verdade, excomunga. Na verdade, excomunga ou excomungado, né? Porque se o irmão está no pecado, ele já está excomungado. Mas muitas igrejas não reconhecem essa excomunhão. Excomunhão, né? Excomunhão. Ele foi excomungado pelo pecado. Porque não é algo, como o Barbosa mencionou, é mais fácil passar a mão na cabeça do irmão do que dizer para ele: não, meu irmão, não tenho comunhão com você porque você está no pecado. Quando é que a gente age dessa maneira? Quase nunca.
porque não é uma situação gostosa, não é uma situação alegre. Paulo estava entristecido, muito entristecido. Basta dizer que uma porta se abriu para ele lá em Troade e ele não teve tranquilidade, porque ele não tinha encontrado o irmão Tito, que vinha, que foi levado, que levou a carta, a primeira carta. Não encontrou o irmão, não tinha encontrado ainda. Então, o que ele fez? Ele se despediu deles, de quem? Dos troadenses, ou troadinos, ou dos irmãos, ou das pessoas de Troade, provavelmente irmãos, eu creio, certo? Ele não fez o trabalho lá, porque estava preocupadíssimo. Ele partiu para Macedônia com que objetivo? Ele queria se encontrar com Tito. Ele queria se encontrar com Tito, para saber como é que a carta foi recebida lá em Corinto, lá na Acaia. Porque essa carta aqui, não é somente a Corinto, não, viu? No capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Agora, me diga uma coisa, por que vocês acham que Tito demorou? Por que vocês acham que Tito demorou? Ele estava consolando os irmãos, né? Como? Ele estava consolando os irmãos. Quem mais falou alguma coisa? Concordo. Era uma carta circular, né? Tinha que levar para outros, né? Para Sim, outras. eu diria isso aí, porque ele tinha que ir em vários locais. A Acaia não era só Corinto, não. Nós sabemos de pelo menos 3 cidades que tinham irmãos. Pelo menos 3. Quais são as 3 na Acaia? Sencreia. Sencreia. Atenas. Corinto. E Corinto. Os Coríntios. Pelo menos essas 3. Agora, meu amigo, e olha, eu acho que o motor do carro de Tito, acho que fundiu, ele teve que esperar consertar, entendeu? E olha, era pé 2, viu? Não tinha carro, não tinha motocicleta, não tinha ônibus, não tinha avião, meu amigo, não tinha carro. Então, era um trabalho demorado. Então, a meu modo de ver, é por isso que Tito demorou para voltar. A meu modo de ver, né? Estou dando minha opinião aqui, né? Porque não era só para Corinto, é para toda a Acaia. Muito bem. Talvez, Alguém... irmão Enio, esse caso aqui, o que incomodou, Paulo, obviamente, ficou muito incomodado, né? Porque ele queria uma resposta, mas isso aí teria que ser feito pela uma transparência que ele tinha que realmente mandar essa carta aí. Porque se não deixasse, se passasse a mão na cabeça desses coríntios lá, seria pior futuramente, não é? Eles continuariam no pecado, aí errando todo o tempo. Então, eu penso que em determinada situação a gente tem que pegar pesado mesmo, entendeu? É como eu falei, tem que puxar a orelha mesmo, entendeu? Embora depois você vai consertando as coisas, não é? Mas Paulo fez correto. Ele foi falar que a maioria dos bombeiros... Sim, ok. Puxa a orelha depois da porção de beijo. Pronto. Eu acho que Paulo ele fazia o contrário. Ele dava um monte de beijo e depois puxava a orelha. Eu acho que Paulo primeiro ele beijava e depois ele usava a vara. Mas, em todos os casos, eu concordo plenamente. Então... O que você fala para ele, ele fica assim, ó. Ele engloba tudo. Aí ela diz, Selma, eu acho que o seu microfone está ligado, Selma. Ok. Selma? Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Sandro, você pode desligar, né, os microfones aí, né? Tá tudo ok, Enio, tá tudo ok. Obrigado.
Ok, alguém lê para nós do 14 até o final aí do capítulo. Posso ler? Mas... Pode ler. Não, fica à vontade, pode ler, irmão, fica à vontade. Amém. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala, indo em lugar a fragrância ao seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para esses somos cheios de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está compadecido para tanto? Ao contrário, de muitos não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, Cristo falando diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Obrigado. Então, olha só. Eu tenho aqui um negrito. Uma das razões que eu gosto da RA são esses negritos. Aí, naturalmente, esses negritos não são inspirados, né? E eles são subtítulos, mas supostamente, eles mais ou menos resumem até o próximo negrito, né? Vamos dizer assim. Que, nesse caso aqui, o próximo negrito seria em cima do capítulo 3, certo? Então, o negrito diz assim, a vitória de Cristo no ministério apostólico. Na verdade, é a vitória do ministério apostólico em Cristo. Ou a vitória de Cristo no ministério apostólico, a vitória de Cristo. E quem que era o apóstolo aqui? Paulo. Então, olha só, olha o consolo que Paulo tinha, certo? O consolo misericordioso. Porque ele reconhecia que o seu trabalho apostólico, certo? Tinha resultados tendo a ver com a vitória de Cristo. Ok? Então, vamos lá. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, vitória, e por meio de nós, aqueles que fomos consolados misericordiosamente por Deus, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O cheiro, né? A fragrância, o perfume. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Olha aí, consolo misericordioso. Só de você saber que você, como ministro, vamos dizer assim, certo? Você, como pregador do Evangelho, certo? Você é um bom perfume de Cristo, certo? Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, você já se sente muito consolado. Olha, eu sinto consolo, eu ensino, né? Vou dar a minha ilustração aqui, naturalmente, só vale como ilustração, mas eu ensino. Qual seria o meu consolo? O meu consolo é que eu estou ensinando? Não. Não, o meu consolo é saber que alguém está aprendendo, porque eu aprendi pela misericórdia de Deus. Então eu estou usando o consolo misericordioso de Deus para mim, em mim, para ensinar. E quando há o ensino, quando há aprendizado, quando eu reconheço que alguém aprendeu, eu me sinto consolado. Mas também consolei aquele.
Então, é o que Paulo está dizendo aqui, o trabalho dele é apostólico. Então, como eu falei, Paulo está como que se defendendo a sua autoridade apostólica, que é pelo consolo misericordioso de Deus, entendeu? Fazendo esse trabalho, consolando misericordiosamente através do ministério apostólico dele, que também foi mediante o consolo misericordioso de Deus para com ele, porque ele era perseguidor, etc, etc. Né? Mesmo que se não fosse, todos nós, todos os apóstolos, a meu modo de ver, todos os 12, ou os 13, ou os 14, deixa eu ver, 12, 13, né? Porque um se suicidou. 13. O apostolado deles, sem dúvida alguma, foi pela misericórdia, pelo consolo misericordioso de Deus. Porque ninguém merece. Imagine só, nós somos ministros de Deus, meu amigo, é só pela misericórdia de Deus mesmo, entendeu? Só pela misericórdia de Deus. Então, Paulo reconhecia isso. Então, no versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte, perfume. A gente exala um perfume, ponto final. Agora, para os que se perdem, nós somos cheiro de morte para a morte. Mas, para com aqueles que se salvam, nós somos aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem? Aqui, a resposta é aquele que recebeu o consolo misericordioso de Deus nesse trabalho. Então, quem porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós, Paulo dizendo nós, ele e os outros, inclusive Timóteo, né? Não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então, olha só, Paulo se sentia muito consolado, muito consolado. É claro que todo consolo é misericordioso, né? O consolo da parte de Deus é que nós não merecíamos nenhum consolo, mas então, Paulo se sentia misericordiado. Primeiro, porque ele era um apóstolo. Para ele era uma misericórdia, um consolo misericordioso. Segundo, porque ele era um bom perfume para com aqueles que se salvam. Terceiro, ele não mercadejava a palavra de Deus. Ele não fazia aquilo para ganhos próprios. Na verdade, ele era sincero perante Deus, certo? Ele falava na presença de Deus, ele não mercadejava a palavra de Deus. Então, em outras palavras, ele se sentia como um instrumento de consolação misericordiosa, certo? E ele, então, era um instrumento fiel nesse consolo misericordioso. Ele não estava... O objetivo dele não é receber um salário no final do mês, não. O objetivo dele não era um cabide de emprego, não. O objetivo dele não é ter um emprego, o objetivo dele era transmitir a misericórdia. Basta dizer que ele trabalhava independentemente de sustento, como ele disse aos Filipenses, certo? Quando ele recebia sustento, amém, aleluia, mas mesmo se não recebesse, amém, aleluia, que ele era instrumento misericordioso assim mesmo. Então, nós precisamos de ter essa atitude, certo? Nós queremos aparecer na igreja, nós queremos preeminência na igreja, nós queremos ser considerados bambãs na igreja,
nós queremos ser o chefe da igreja, nós queremos ser donos da igreja, nós queremos um bom salário para ser evangelista. Exatamente qual é o nosso objetivo, certo? Em ser transmissores do consolo misericordioso de Deus. Se você quer receber, você tem que receber salário para ser um transmissor do consolo misericordioso de Deus, aí é um problema. Porque você não está sendo consolado misericordiosamente, porque o salário não consola misericordiosamente ninguém. Entendeu? Senão, todo mundo que recebe salário é consolado misericordiosamente. Não é bem assim. O ponto aqui é a atitude de Paulo, né? Paulo tinha uma atitude de consolo misericordioso, porque ele reconhecia que Deus usou de consolo misericordioso para com ele, então ele transmitia isso a outras pessoas, e ele se considerava, por exemplo, diz aí, quem, porém, é suficiente para essas coisas? Quem? Esse do versículo 17 é suficiente para essas coisas, incluindo ele, no versículo 17. Fala, Zemar. Talvez Paulo fosse, eu não sei se estou errado, mas é o apóstolo que mais se lançou perigosamente através do evangelho, porque em momento algum talvez ele ficasse admirado. Poxa, Deus, Jesus me deu uma oportunidade, eu sendo um adversário inimigo dele, me deu a oportunidade, me deu misericórdia. Então, para ele, tudo... É por isso que ele fala que ele não tinha vergonha do evangelho, então ele se lançava a qualquer perigo, talvez porque essa questão de ele talvez nem acreditar que ele recebeu uma segunda chance de mostrar misericórdia, porque levar o refrigério para outras pessoas, não é? Talvez ele ficou até a morte dele, ele ficava assim, será que eu merecia? Então, eu acredito que é por isso que ele se lançou perigosamente no evangelho de todo mundo, sendo para mim, eu posso estar até errado, mas para mim, conforme a Bíblia, é o apóstolo número 1. Então, Paulo, olha, Paulo tinha umas qualificações muito interessantes, né? Por exemplo, ele era um PhD da lei de Moisés, ok? E, segundo, ele era solteiro, talvez um viúvo. Então, ele era livre para viajar, ele era livre, ele não tinha que se preocupar com família, vamos dizer assim, com esposa, com filhos. Então, ele tinha muitas condições, e por isso a ele foi dado o apostolado aos gentios. Onde é que moravam os gentios? Os judeus moravam na Judéia. Onde é que moravam os gentios? Na Genteia. E onde é que ficava a Genteia? Em todo lugar, menos a Judéia. Em todo lugar, menos a Judéia. Então, Paulo era pregador aos gentios, vamos dizer assim, na Europa, inclusive na Espanha, na Roma. Quer dizer, onde tinha gentio, vamos dizer assim, era o campo missionário do apóstolo Paulo. Então, como você falou, e ele não se preocupava muito com dinheiro, inclusive, porque ele não precisava de muito, né? Ele tinha uma profissão muito boa, ele era o que é equivalente hoje a pedreiro, né? Ele era um fazedor de tenda. Meu amigo pedreiro, vou te contar, em qualquer lugar do mundo, pedreiro tem emprego, viu? Porque todo lugar precisa de pedreiro para consertar coisa, fazer casa, construir casa, consertar isso, consertar aquilo. Então, ele, meu amigo, ele era ajudado. Ele era ajudado por irmãos também, tinha parceiros, né? Nós sabemos que, pelo menos os filipenses, eram parceiros dele econômicos, né? E tinha outros, que ele diz, despojei outras igrejas, então tinha mais de uma. Filipos, com certeza. Quem são as outras, não sei. Talvez Antioquia da Síria fosse uma delas, né? De onde ele saiu a primeira vez, lá ele saiu com Barnabé e João Marcos, né? Muito bem, Giovanni.
É só uma observação, para mim, no caso, né? O ponto forte para Paulo é que ele foi escolhido por Cristo. Lá em Atos 9, versículo 15, quando Cristo disse para Ananias: vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Jesus Cristo aqui profetizou e a vida de Paulo se cumpriu conforme Jesus falou. Sim, agora, só que os outros dois também foram escolhidos por Cristo, né? Sim, é que nós estamos falando de Paulo, né? De Paulo, no caso. Estamos falando E ele Paulo. foi o único escolhido para ser apóstolo aos gentios, inclusive, né? Sim, muito bom. Mais alguma pergunta ou comentário? Capítulo 3. Alguém lê para nós de 1 ao 6, por favor. Posso ler, irmão? Lê aí. 3, do 1 ao 6. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ok. Aqui tem um negrito que diz a excelência do ministério da nova aliança. Bem, eu acho que mas está faltando coisa aí com relação ao que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo, porque parece que os falsos apóstolos lá estavam duvidando da autoridade apostólica de Paulo. Então, ele estava falando, cadê as cartas de recomendação de vocês? Entendeu? Paulo falou, será que eu vou ter que me justificar perante vocês de novo? Vocês querem carta de recomendação? Sabe quais são nossas cartas de recomendação? Nossa carta de recomendação para vocês? Vocês mesmos. Vocês mesmos. Olha o trabalho que nós fizemos aí com vocês. Olha aí o que nós colocamos no coração de vocês, vamos dizer assim, certo? Não é em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é nos corações. E isso nós fizemos não por nós mesmos, certo? Mas porque nós temos suficiência que vem da parte de Deus, o qual nos habilitou, versículo 6, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É como se fosse assim. Me parece que eles queriam carta de recomendação de Jerusalém, como se fosse dos judeus, né? Dos apóstolos lá, mas dos judeus. Mas espera aí, vocês são a nossa carta de recomendação, porque o evangelho está escrito no coração de vocês, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. Agora, o ponto aqui, a meu modo de ver, o ponto aqui, contextualmente falando, a meu modo de ver, é o seguinte. Paulo está dizendo assim, olha, vocês são o nosso consolo. Vamos dizer assim, o nosso consolo vem de Deus,
Mas o trabalho que nós fizemos entre vocês aí, de pregação do evangelho, vocês são a nossa carta de recomendação, isso aí nos consola. Isso aí nos consola. E vocês deviam se sentir consolados com esse trabalho nosso, que veio da parte de Deus. Carta de recomendação vai consolar vocês? Ou o que vocês são, como discípulos de Cristo, consolaria vocês? O trabalho que nós fizemos entre vocês. Entendeu? Olha, eu sei... eu sei de pregadores, né? Em outras palavras, um pregador está no local há bastante tempo, ou sai de lá, ele olha para lá, o sucesso que ele teve e o sucesso que ele está tendo ou teve naquele lugar é um consolo para ele. Mas eu sei de lugar em que o pregador está lá, a igreja está morrendo. Um pregador desse não pode ter consolo. Não pode ter consolo, coitado. Né? Não tô criticando, não. Mas é uma pena, ele devia notar que se a igreja está decrescendo, vou procurar ajuda, ver o que está acontecendo, porque isso aí não consola. Isso aí não consola. Entendeu? Você fica num lugar, depois sai e você vai embora, a igreja morre, ou está morrendo, como já aconteceu em vários casos. Pô, que consolo é esse? Eu sei de um missionário que foi ser missionário num local, num país, onde um missionário esteve lá e a igreja morreu. Ele foi ser missionário onde já devia ter igreja. Que consolo que existe nisso? Entendeu? Olha, um irmão olha para trás. Eu sei de um caso em que a igreja estava precisando de um pregador, então buscou referência de onde ele vinha. Ele é bom. Ele é bom. Mas chegou lá, meu amigo, o pregador só causou problemas. Só causou problemas. Aí perguntaram lá, mas vocês não disseram que ela era bom? Mas se ele tiver dito que ela é ruim, ele não ia embora. Pelo que eu sei, o irmão acabou se regenerando, etc, etc. Mas olha só, que consolo que há. Não estamos falando em julgamento, entendeu? Não estamos falando assim, não estamos criticando a pessoa. O ponto aqui é o consolo do próprio pregador. Paulo se sentia consolado, primeiro ele não explorava os irmãos, certo? Ele não explorava os irmãos, já disse, não mercadejava a palavra, certo? Segundo, ele falou, olha o resultado aí, vocês são o nosso consolo, vocês são nossa carta de recomendação. Nós fizemos um bom trabalho, olha aí, vocês mesmos se analisam. Entendeu? Agora, é interessante, uma coisa interessante com relação a Corinto, que eu acho que é muito interessante. Vocês lembram que Paulo não pretendia ficar em Corinto, na segunda viagem missionária. Vocês lembram disso ou não? Quem é que convenceu ele a ficar lá? Alguém lembra? Cristo, Senhor? Deus, né? Eu acho que foi Deus, né? Ele teve uma visão à noite, né? E o Senhor, fica aí que eu tenho muita gente na cidade, não tenha amedrontes, não tenha receio, não tenha medo. Eu tenho muita gente aí, fica aí. Então, e agora eles estão cheios de problemas, mas Paulo tinha um consolo. Falou, vamos dizer assim, eu não ia ficar lá, mas o Senhor me convenceu a ficar. Então, olha os bons resultados, eles têm problema, mas vamos corrigir esses problemas aí, coisa e tal. Então, Paulo se sentia consolado no trabalho dele. Meu amigo, eu prego há mais de 50 anos, só faltava eu olhar para trás e não ver nada. Que consolo que existe. Entendeu? Então, o pregador, o evangelista, precisa se sentir, né,
como realmente um aroma, que vai transmitir o consolo misericordioso de Deus a outros. E quando ele vê esse consolo misericordioso em outros, ele se sente ainda mais consolado, porque ele foi consolado misericordiosamente por Deus e ele é um instrumento transmitindo esse consolo misericordioso. Fala, Anderson. Oi, só uma pergunta que eu gostaria de fazer. Aqui no versículo 6, a parte final do versículo, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Esse versículo muitas vezes é utilizado para poder usar de uma maneira para defender a fé cristã, dizendo que a lei de Moisés ela era uma lei que matava. Isso se encaixa isso? Sim, sim. Porque, olha só, Paulo está falando aqui do Evangelho, né? Da nova aliança. Basta dizer que o negrito aí fala de nova aliança, que ele diz ali, por exemplo, no versículo tábuas de carne, né? No versículo 3, nos corações. Ele diz no versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. A nova aliança é do Espírito, né? Tem a ver com o Espírito. Mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sim. Então, essa vivificação, a lei de Cristo vivifica. A lei de Moisés mata. Não é que ela é ruim, mas ela mostra a presença do pecado, é o pecado que mata. Então, através dela, vem a morte, porque ela mostra a presença do pecado. Em Cristo, não. Então, olha, essa vivificação aí, certo? Essa vivificação, eu não sei quem é que estava querendo cartas de recomendação. Talvez fossem judeus que quisessem carta de recomendação, sei lá de Jerusalém, sei lá dos sacerdotes, sei lá de quem que eles queriam. A Paulo está dizendo, olha, a lei de Cristo, ela vivifica, e não a lei de Moisés, certo? Então, essa vivificação, que era notável entre os coríntios, que Paulo notava isso, que era evidente até a eles mesmos, isso era um consolo para Paulo, era um consolo para Paulo. A letra vivifica, o Espírito vivifica. Então, novamente, quando o pregador vê irmãos mudando de vida, certo? Pessoas que mudaram de vida, pessoas que olha, eram de um jeito, agora são de outro jeito, dedicados, coisa e tal. Meu amigo, isso aí é um grande consolo para eles, certo? Quando a gente vê pessoas que a gente ensina, ensinando, pregando, estabelecendo igrejas, convertendo, batizando, isso aí consola a gente. Porque o ponto aí, e é uma indicação de que a gente está fazendo um trabalho correto. Um trabalho correto, entendeu? É uma indicação de que a gente está realmente transmitindo o consolo misericordioso, porque a gente nota o consolo misericordioso na vida daqueles com quem a gente trabalha. Enio, essas cartas de recomendação que está sendo citada aqui no versículo 1, quando a gente olha lá em Atos capítulo 9, quando Paulo ele vai partir em direção a Damasco, ele diz que ele pediu cartas ao sumo sacerdote para se dirigir à sinagoga de Damasco. Seria esse tipo de carta, mais ou menos? Provavelmente. Agora, lembra que isso aí está no contexto da perseguição, né? Não está no contexto da lei de Cristo, muito ao contrário, né? Paulo não era cristão aí, quando ele recebeu cartas, e a ideia era perseguir a igreja, né? Correto? Mas é nesse sentido aí, de carta de recomendação. Olha, nada de errado de carta de recomendação. Mas Paulo não precisava de carta de recomendação de Jerusalém, basta dizer
que se você verificar o livro de Gálatas, Paulo falou, olha, eu não recebi nada dos judeus, nada lá de Jerusalém, não. Eu não estive com os apóstolos em Jerusalém. Eu recebi tudo diretamente de Cristo. Então, vocês querem carta de recomendação? Vocês são a minha carta de recomendação. Porque vocês estão seguindo a Cristo e eu recebi carta de recomendação de Cristo e não de Jerusalém. Entendeu? Então vocês precisam de entender isso. Eu não vou receber carta de recomendação. Mas você entendeu, Anderson, que aquela carta lá era no contexto da perseguição feita aos cristãos, correto? Mas nada de errado carta de recomendação. Vamos dizer que você, hoje em dia, nem se precisa. Por exemplo, um irmão mudou de um local para outro lugar. Aí aquele irmão, lá a igreja lá, liga para a gente. Você conhece irmão fulano de tal? Falei, olha, eu conheço, eu sei disso, mas você quer saber mais? Liga para irmão fulano de tal, que é de onde ele veio, ele sabe mais, etc. Porque, olha, é uma alegria a gente receber um irmão que se muda para a nossa cidade, que é um irmão firme e fiel, dedicado, e se a gente tem uma confirmação disso, de onde ele veio, meu irmão, que bênção. Então, é bom saber. Mas o ponto aqui é que os apóstolos, os falsos apóstolos, estavam dizendo assim, Paulo, você não tem recomendação nem de lá de Jerusalém, quem você pensa que você é? Aí Paulo está falando assim, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Ele que me chamou, ele que me enviou. E vocês são minhas cartas de recomendação. Porque eu fui enviado por ele. Certo? Muito bem. Quem mais? Acho quem é o próximo? Fala aí, Giovanni, depois eu comento. Só para relembrar que essas cartas eram tradições, tanto que quando Apolo queria ir para Acaia, o casal Priscila e Áquila escreveram para os irmãos lá e recomendaram Apolo. Sim, sim. Olha, se eu souber, por exemplo, que o irmão fiel de Bauru está mudando para algum lugar, meu amigo, eu escreveria uma carta positiva. Ó, esse aí é bom. Esse aí, meu amigo, esse é bom. Olha, aceita ele, põe ele para trabalhar aí, que esse aí é bom. Entendeu? Era isso que os irmãos de Acaia fizeram lá de Corinto, de Éfeso, quando Paulo foi para Acaia. Entendeu? Nada de errado com carta de recomendação. Não vejo nada de errado, não. Mas não é uma necessidade. Mas aqui, os falsos apóstolos dizem assim, Paulo, quem você pensa que você é? Você de onde é que você veio? Você veio dentro de Jerusalém, você não trouxe carta nenhuma? Olha, eu vim de Cristo, Cristo me chamou, aliás, ele não me chamou em Jerusalém, ele me chamou quando eu estava indo de Jerusalém para Damasco, eu fui instruído por ele lá nas regiões da Arábia. Tudo isso ele fala aos Gálatas. Eu nem sei se os coríntios aqui já tinham até aquela carta aos Gálatas, talvez já tinham até sabido daquela carta. Fala aí, ô Sandro. Enio, interessante que nesse contexto aqui do capítulo 2, versículo 6, né? Eu nunca tinha parado para pensar conforme agora tu abordou e me veio aqui à mente o entendimento sobre a estrutura como Paulo escreve, quando ele diz lá no final do versículo 5, né? Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus, ao qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, e não da letra. Aí a gente traz para o nosso contexto hoje, por exemplo, muitas pessoas fazem o chamado sincretismo, né? A mistura da nova e da lei, da nova aliança e da lei de Cristo e da lei de Moisés. E o que Paulo está dizendo como sendo um doutor na lei, né? Um PhD na lei, como você costuma dizer. Ele está dizendo, olha, eu fui chamado para ser ministro da nova aliança. Aí, justamente, vem a parte que eu compreendi agora, mediante o contexto que tu abordou, quando ele diz assim, olha, não da letra, ou seja, da lei. Por quê? Mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí me veio à mente aquele estudo que a gente fez sobre Romanos, né?
que ele diz que ninguém é justificado por obras da lei. E aqui ele justamente trabalha esse ponto. Por que que Jesus nos chamou para sermos ministros de uma nova aliança? Porque a justificação, ela é no espírito, né? Ou seja, no contexto espiritual, e não no contexto do pragmatismo, do legalismo da lei, porque ela teve um propósito, que foi revelar justamente o pecado, né? Como tu trabalha muito bem lá em Romanos. Muito Por bom. isso que ele diz que a letra mata e o espírito vivifica. Muito bom. Agora, olha, uma possibilidade aqui é que quem estava criando problema para Paulo, os falsos apóstolos, talvez eles fossem judeus, e eles queriam carta de recomendação, talvez, da parte dos judeus lá de Jerusalém, talvez eles tivessem carta de recomendação dos sacerdotes, dos fariseus, entendeu? E eu não sei, é possível isso, eu estou achando, estou só dando meu parecer aqui. O ponto é o seguinte: não há consolo misericordioso na letra, porque a letra mata. O consolo está na vivificação, que é pelo Espírito, certo? O Espírito vivifica, que é onde a lei de Cristo trabalha no coração, na alma da pessoa, entendeu? Para que a pessoa fique livre, sem pecados, etc, etc. O ponto aqui, a meu modo de ver, é que não há consolo na letra. Não há consolo, mas na lei de Cristo há a vivificação. Né? Muito bem, mais alguém aí? Depois vamos terminando, está dando nosso tempo, Azemar? Não, é exatamente esse. A questão da carta de recomendação, eu olho pelo esse sentido que você falou mesmo, porque esses judeus, eles queriam uma ratificação do que o apóstolo Paulo falava, né? Então, eles não tinham segurança ou queriam desmoralizar o apóstolo Paulo, uma dessas coisas aí. Na verdade, esses judeus não tinham boas intenções quando eles pediram a carta de recomendação, porque talvez, como os sacerdotes tinham a ideia ao avesso do apóstolo Paulo, viesse uma resposta negativa, contrária aos princípios do apóstolo Paulo. Então, era isso a intenção. Eles tinham má intenção, esses judeus. Essa, talvez, minha visão, que eu imaginei isso aí. Sim, é possível, me sim. fez lembrar também essa parte das cartas aí. Por exemplo, agora nas férias, né, quando a gente esteve lá em Pernambuco, aí eu falei com o Rendi, aí o Rendi me passou o contato de um irmão lá de Pojuca, né, para saber, eu queria saber o local do culto. Aí eu mandei mensagem para o irmão mandou o endereço só no passado. Aí eu deixei tranquilo, ok. Quando eu viajei para lá, aí eu cheguei em Pernambuco, eu mandei a mensagem para o irmão, está confirmado, no domingo tal vou estar com vocês. Aí, até então, eu ia estar adorando com os irmãos nesse domingo. Aí, no domingo, a gente estava indo de Alagoas para Pernambuco. Aí, o irmão me manda uma mensagem: irmão, você vem mesmo para cá, para Ipojuca? Se o irmão vier, me confirme, eu gostaria se o irmão podia trazer a mensagem. Aí, isso eu falei com ele no mês de julho, agosto do ano passado. Aí, quando eu cheguei lá em Pojuca, tal, fiz a mensagem, e depois eu conversando com ele conversou com o Alcides, lá no Ebenezer, né? Para saber quem era esse irmão que ia para lá, que passou a mensagem para ir para o culto com eles no domingo. Aí o Alcides falou e tal, aí disse: não, aproveita, convida. Ele foi lá e depois disso, da recomendação do Alcides, ele me convidou para dar mensagem no domingo, quando eu cheguei lá. Isso aí não é nem carta de recomendação, isso é telefonema de recomendação. WhatsApp. Zap. WhatsApp de recomendação. É isso mesmo. Muito bom, prazer em vê-los. Esse irmão Paulo César é a primeira vez, não? Ô, irmão, já é uma terceira vez, mas bem espaçada. Semana passada eu tive se eu não me engano, foi na terça-feira. Terça, né? Você também faz estudo na terça, não é? Sim. Foi na terça-feira. Peraí, você é o irmão que pegou o Covid, seu pai mora com você, sua mãe mora com você. Ah, agora estou lembrando.
Ele teve quinta passada aqui com a gente. Eu sou irmão que o papai está com Alzheimer, eu trouxe ele para morar comigo. Ah, sim, estou lembrando agora. Agora estou lembrando. Eu congrego aqui, eu sou de São José dos Campos e congrego com o irmão Randall. Você conhece muito bem o irmão Isso que eu ia Randall. falar. O Enio tem um secretário que é a Lica, o Randall tem um secretário que é o PC, Paulo César. Ô, PC, você fica perto de Taubaté, não? É próximo, né? É uns 50, 60 quilômetros de Taubaté. E pertinho, rapaz, pertinho. Tem igreja lá também, né? Tem. Já esteve lá, não? Eu nunca fui nos cultos lá, mas nós tivemos a confraternização de final de ano, que juntou aqui. Aqui nós temos duas, né? No bairro de Eugênio de Melo, com o irmão Paulo Teles, aqui na casa do irmão Randall. Aí lá nós fomos na casa do Ricardo, né? Sim. Filho do Marco, que eu acho que ele é ele é do norte também. Sim, Nordeste. Isso. O Ricardo é filho do Ricardo, né? Isso. É um militar. Isso, é um militar. Sim. Piloto de helicóptero, é isso mesmo. Tá bom, prazer em tê-lo de novo conosco, viu? Deus abençoe. Obrigado, irmão. Ok, mais alguma informação, alguma notícia aí a ser transmitida, não? Não? Então vamos lá, quem que ficou de... Azemar, você quer falar mais alguma coisa ou você esqueceu de baixar a mão? Azemar? Ok, obrigado. Ok. Quem ficou de fazer oração final para nós aí, o Sandro? Sou eu. Barbosa, vamos orar? Vamos. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graça te damos porque o Senhor é bom, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, porque a cada dia nós temos aprendido através da tua palavra, para que possamos, ó Pai, não só aprender, mas colocar em prática, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida do Enio, para que ele possa trazer, ó Pai, os estudos, e que o Senhor, ó Pai, possa nos confortar a cada dia, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, ser esse bom perfume, ó Pai, para exalar, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que às vezes precisamos, ó Pai, nos esvaziarmos, possamos ser humildes, ó Pai, termos atitude de cristão para que possamos a cada dia, Senhor, fazer o que o Senhor espera que nós façamos nessa terra. Que possamos ter um estilo, ó Pai, de vida, numa vida transformadora, para que possamos, ó Pai, a cada dia ter uma atitude de consolo misericordioso, para que possamos, ó Pai, a cada dia ser servos fiéis ao Senhor, honrando e glorificando. Senhor, tira tudo aquilo que não lhe agrada em nós, mas que possamos sempre fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, obrigado pela nossa saúde, obrigado pelos nossos familiares, ó Pai. Obrigado, Pai, por mais esse estudo, Senhor Deus. Que o Senhor continue derramando bênçãos e graças sobre nossas vidas, não porque merecemos, mas são as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Pai. Que o Senhor possa nos dar uma noite de descanso na sua paz. E amanhã, Pai, que possamos levantar, ó Pai, se o Senhor permitir, para que possamos honrar e glorificar o Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. 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 Muito bom, prazer em vê-los novamente. Obrigada, irmão Boa noite a todos, boa noite, Barbosa. Boa noite, irmãos. O Enio amanhã, o Enio vai dar aula normal, o Enio Júnior amanhã? Vai. Amém. Avisa o Wagner, viu, Lica? Avisa Eu o Wagner. aviso. O Wagner sumiu, seu Enio. O O Wagner Wagner está cadê, magoado Barbosa? com ela, Enio. O Wagner está magoado com ela, está com coração peludo. Ela não pediu perdão para ele. Oi, Selma. não vi nada. Boa noite, Selma. Ela não usou de misericórdia com o Wagner, viu? Ela não usou. Usei sim. Usou nada. Boa noite, tudo de bom? Obrigado, Valeu, Barbosa. gente. Um abraço, gente. Valeu, obrigado aí, Alessandro. Graças a vocês. Se eu fosse pela Liga, eu não estaria aí hoje. Tchau, gente. Até segunda. Tchau. Jefferson, um abraço, Valeu. mano. Valeu, Zezinha. Boa semana, Dona Maria. Boa noite. Valeu. Coisa gostosa. Até a próxima, se Deus Boa quiser. noite. Obrigada, Enio. Tchau. Tchau, tchau. Dona Jovina, boa noite. Deus abençoe. Boa noite, dona Jovina. Boa noite, Lica. Boa noite,